Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Deficiência Física. Nesta primeira unidade de estudos, nós iremos focar na construção, no aprofundamento do conceito da deficiência física e na sua classificação. Entendam que a deficiência física, como as demais deficiências, elas podem se apresentar num conjunto de características muito diversos, com níveis de comprometimentos também em graus variados, e a nossa intenção ao nos apropriarmos desse conhecimento é justamente fazer uso dessa informação para fins pedagógicos, educacionais, de que forma conhecer melhor a condição da pessoa com deficiência física pode contribuir para que a ação educativa busque alternativas de adaptação, de ajustes necessários na promoção da inclusão de alunos com deficiência, seja do ponto de vista do professor da sala regular, seja do ponto de vista do professor que atua em serviços de educação especial, do AE, por exemplo, ok? Então, nesse primeiro momento, que tem o tema de deficiência física, construindo caminhos, esses caminhos eles se constroem a partir do próprio entendimento da deficiência. A gente só inclui melhor o aluno com deficiência física que se a gente tiver o mínimo de informações sobre aquela condição, sobre como ela se manifesta e as possibilidades que nós temos de atuação e alguns impedimentos que são característicos daquela condição, ok? Então, o primeiro tópico que nós iremos tratar diz respeito ao conceito da deficiência física. Entendam que o próprio conceito de deficiência, de um modo geral, ele tem passado por evoluções, na medida em que nós não focamos apenas na condição da deficiência como um aspecto biológico, como um aspecto patológico, da manifestação e do domínio de funções orgânicas. A conceituação de deficiência, que é muito utilizada numa perspectiva inclusiva de educação, ela parte do pressuposto de que a deficiência ela é uma manifestação que, em interação com outros aspectos da vida social, ela pode se manifestar de forma mais comprometedora ou menos comprometedora, ou seja, a deficiência ela não é um fator da pessoa, e sim o produto da interação da pessoa, da condição da pessoa com seus ambientes, com a sua participação em interações sociais, certo? Por isso, nós chamamos esse conceito de conceito biopsicossocial, que utiliza aspectos de caráter biológico, de caráter psicológico, de caráter social na organização desse conceito. A partir do Decreto Federal 5.296 de 2004, nós temos uma definição de deficiência que ainda está muito atrelada a esse pensamento mais orgânico, fisiológico, que é um conceito de caráter legal, e a partir dele a própria medicina, as próprias políticas públicas direcionam suas ações no sentido das garantias, dos direitos, das ações, estratégias para o bem-estar, para a preservação do direito, para a assistência, para a manutenção dos serviços necessários de pessoas com deficiência física. E esse é um pontapé inicial. E do ponto de vista educacional, nós ampliamos esse conceito e o colocamos numa dimensão maior. Então, a partir desse decreto, deficiência física é toda e qualquer alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento, certo? Ou a perda da função, de uma função física. Essa definição, ela se refere ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteoarticular, o sistema nervoso e o sistema muscular, ok? Nessa conceituação que traz as definições orgânicas, ou seja,
as funções comprometidas, é interessante a gente entender que a deficiência física, ela pode se manifestar a partir de diferentes funções do corpo, a partir de diferentes origens e em graus de comprometimentos bem diversos. A partir desse conceito, a gente passa a abordar as classificações da deficiência. A própria medicina, a própria ciência, ela utiliza alguns critérios para classificar a deficiência física. E essa classificação, ela serve, é claro, para ordenar as pesquisas, ordenar as ações, para ordenar todos os meios, ajustes e serviços necessários, ainda naquela perspectiva mesmo clínica, biológica da habilitação, da reabilitação, do tratamento, certo? Mas também que serve de suporte para que, em fins educacionais, essas informações agreguem algum saber que possa contribuir com o processo de escolarização de alunos com deficiência física. Então, a gente pode classificar a deficiência física a partir de alguns critérios. Eu vou apresentar aqui, conforme inclusive presente nos materiais de leitura indicados para a semana, essas classificações elas podem utilizar diversos aspectos para se organizar. Então, uma delas é com relação à natureza, que ela pode ser de natureza ortopédica ou de natureza neurológica. As deficiências físicas de natureza ortopédica são aquelas que afetam músculos, ossos e articulações. E as deficiências de natureza neurológica são aquelas que afetam o funcionamento, do sistema nervoso central. Ela também pode ser classificada a partir de outros aspectos, como congênita ou adquirida, que é a deficiência que se manifesta, que se apresenta, que se constitui desde a concepção do feto, o desenvolvimento do feto, até os primeiros dias de vida, ou adquirida em algum período da vida, na infância, ou vida adulta, crônica ou aguda. Crônica, quando aquela condição da deficiência, ela se mantém e a condição mais severa dela permanece no nível, num patamar sempre igual, ou aguda, quando o evento, a condição da deficiência, ela se manifesta de uma forma muito intensa e ela oscila esses momentos de forma progressiva ou não progressiva. Progressiva é quando a deficiência ela vai intensificando o seu grau de comprometimento à medida em que o tempo vai passando, e ela pode ocasionar uma perda total daquela capacidade motora afetada, em último grau, ou então ela não progressiva. A deficiência ela acontece, se manifesta, e aquela característica da deficiência física ela se mantém, ela permanece estável, podendo ou não ter algum tipo de evolução ou até de comprometimento, sem que isso altere de forma significativa aquela condição, certo? São formas de classificação. E as causas da deficiência física? Bem, sobre as causas da deficiência física, o que a gente pode dizer? A maioria das deficiências, assim como a deficiência física, elas têm causas muito semelhantes. A maioria das causas que provocam deficiência física também provocam outras deficiências que vocês têm estudado ao longo do curso, É claro que tem algumas causas que são específicas, que provocam exatamente alguma deficiência física, algum tipo de deficiência, mas a maioria delas provoca todas as deficiências, e elas podem ser classificadas em causas pré-natais, perinatais e pós-natais, certo? Também existem as deficiências que se manifestam no período da vida jovem e adulta, e aquelas deficiências que podem ocorrer por motivos de traumas, enfim. Vamos focar aqui nas três principais causas, que é as causas pré, peri e pós-natais. Como causas pré-natais, assim como todas as outras deficiências, o que a gente pode citar? São problemas na gestação, má formação congênita ou algum problema que
afete o desenvolvimento do feto ainda em processo de gestação. Como problemas da gestação, o que a gente pode citar? Má nutrição da mãe, o uso de substâncias, tóxicas, uso de drogas, o álcool, o tabagismo, pode expor o feto a condição de deficiência, e a deficiência física é uma delas, essa exposição ao risco, certo? E malformações congênitas provocadas por alterações genéticas, que de modo geral são condições que são mais difíceis de evitar, porque diz respeito, né, à combinação genética, a fatores genéticos da formação do feto, que nós não temos muita, principalmente quem depende do Sistema Único de Saúde, quem depende dos sistemas públicos de assistência à saúde, não tem muitas possibilidades de acessar serviços para investigação, de possibilidades, situações de risco, de combinação de fatores, né, genéticos, pai, mãe, enfim. Esses casos são mais difíceis, mas também eles não são tão frequentes, né? Os casos mais frequentes são esses problemas em períodos de gestação. As causas perinatais, que nós chamamos, são aquelas causas provocadas no momento do parto, que pode ser uma demora no parto, né? Que provoca no bebê a falta de oxigenação, né, por um período muito longo de tempo, que pode afetar o bebê e ter como sequelas a deficiência física, o próprio cordão umbilical, né, no pescoço, que também pode provocar essa dificuldade de oxigenação, traumas durante o parto, um parto muito difícil, um parto muito demorado, sofrimento fetal, tudo isso pode provocar algum tipo de deficiência, e a deficiência física é uma delas. E, como eu falei, no caso de jovens e adultos, as causas mais comuns de deficiência física são aquelas causas oriundas de fatores de risco, como, por exemplo, acidentes, né? Atualmente acidentes de trânsito são as causas mais comuns de mutilação ou perda de membro, uma deficiência física mais severa, AVCs, né, acidente vascular cerebral, lesão medular. Nós tínhamos também, há um tempo atrás, um índice pouco significativo de pessoas com deficiência física em decorrência de acidentes de trabalho. Hoje, a nossa própria legislação, ela já tem algumas garantias que fizeram com que diminuíssem esses índices de pessoas que, por conta de acidentes de trabalho, passaram a ter uma deficiência física, certo? Então, esse número tem diminuído, mas, infelizmente, um dado muito preocupante, que são os casos de pessoas com deficiência física oriundas de acidentes de trânsito, certo? Outras formas de classificação que nós também podemos citar, e que, de certa forma, orientam, né, todas as ações de ordem médica, clínica, tratamento, intervenções e, de modo geral, se reveste em alguma orientação, em algum saber necessário para o momento de escolarização. Uma forma de classificar, uma outra forma de classificar diz respeito aos sistemas de origem, né, que provocam as sequelas da deficiência. Nós temos basicamente três causas com relação, três formas de classificar com relação ao sistema de origem, que é o sistema encefálico, de origem encefálica, de origem espinhal e de origem muscular, certo? As causas de origem encefálica, elas dizem respeito a quando a origem da deficiência física, a manifestação, afetou o sistema nervoso central, certo? Que é o sistema responsável pelo comando, pelo envio dos comandos que vão ser manifestados através de movimentos, né, da nossa função motora.
Como exemplo, a gente pode citar a AVC, a paralisia cerebral, a esclerose múltipla, hidrocefalia. Essas causas de origem espinhal, de origem encefálica, elas podem acontecer em qualquer momento da vida, desde do feto até a vida adulta. É claro que, por exemplo, a AVC ela acontece na vida adulta, né? Mas, de modo geral, de origem encefálica, a gente tem causas que podem acontecer tanto no feto, no bebê em desenvolvimento. Temos causa que pode acontecer tanto na vida adulta, jovem, adulto, ou na vida com os anos mais adiantados, na fase da vida idosa, certo? As causas de origem espinhal, quais são? São aquelas causas que têm como origem a nossa coluna vertebral, desde a primeira à última vértebra, que pode ocasionar algum tipo de lesão que interfira, comprometa ou elimine a função motora de onde ela foi afetada, a partir de onde ela foi afetada. Então, o que nós temos como exemplo? Nós temos como exemplo espinha bífida, que é a mielomeningocele. Nós temos a poliomielite, e aí eu faço um parêntese com relação à poliomielite, que nós só encontramos pessoas aqui no Brasil com sequelas de poliomielite com mais de 30 anos para frente, porque é justamente o período em que essa doença foi dada como erradicada, né? Então nós temos aí muitas pessoas de 40, 50 anos que a gente percebe, né, utilizam órtese, um membro mais finas, outros não chegam nem a caminhar, com sequelas de poliomielite, uma doença que está oficialmente erradicada no Brasil, mas, pasmem, corre um grande risco de voltar. Por quê? Porque nós estamos negligenciando, né, a cadernetinha de vacina dos nossos filhos, certo? Então, nós, assim como acontece, por exemplo, com o sarampo, né, a vacina é uma necessidade para o controle, para o combate a algumas condições que expõem a população, de modo geral, aos riscos, né? Riscos de epidemias, endemias e outras manifestações que podem provocar na população sequelas muito sérias, né? E a deficiência física provocada pela poliomielite, que é conhecida como, era conhecida como paralisia infantil, certo? E tem como consequência principalmente o afeto dos membros, né, nos segmentos dos membros superiores e inferiores, mas principalmente os membros inferiores, tá certo? Tem também as de origem muscular, que aí a gente cita aqui os casos de deficiência em que são os músculos, os ossos e as articulações que são afetadas. Aí nós temos como exemplo distrofias musculares, que podem aparecer em algum momento da vida, a osteogenese, que é uma doença popularmente conhecida como ossos de vidro, é uma doença rara, mas que a gente consegue encontrar manifestações significativas circulando na população e que demandam muito cuidado. A pessoa fica num estado de fragilidade muito grande, cuidados muito específicos, certo? Além disso, nós temos as ausências congênitas de membros, ou seja, o feto já nasceu sem aquele membro, certo? Ou amputações ou deformações que acontecem em algum momento da vida. Dessas três origens, que é a origem encefálica, a origem espinhal e a origem muscular, a origem encefálica é o quadro que pode, com mais frequência, afetar outras funções. E aí a gente cita, né, as funções que dizem respeito ao que nós, enquanto professores, profissionais da educação, mais nos envolvemos, que é o processo de escolarização. As de origem encefálica, por conta de ser o sistema nervoso central, a origem do afeto, de onde é afetado, ele pode também, dependendo da extensão dessa lesão, pode atingir áreas próximas ou áreas que se
manifestam além da condição motora, como por exemplo a visão, a audição e a própria cognição, certo? Então, nós vamos estudar mais aprofundadamente essas condições na outra semana de estudos, porque nós vamos estudar um capítulo específico sobre paralisia cerebral, que é uma deficiência física de origem encefálica, né? E que nós precisamos conhecer um pouco mais, porque são das condições de deficiência física aquela que demanda mais conhecimento, mais necessidade de ajuste, mais adequação metodológica, mais adaptações, não só no sentido físico, mas também físico das estruturas da escola, mas também toda uma reorganização pedagógica para o processo de escolarização, ok? Outra forma de classificação é a classificação com relação ao local, a parte do corpo que é afetado, que a gente chama de classificação topográfica. E aí eu quero que vocês prestem atenção em duas terminologias que podem aparecer, em terminologias não, no finalzinho da palavra, né? Que é plegia e paresia, ok? Quando você encontrar uma denominação de deficiência física que termina com esse termo plegia, significa que aquela condição de deficiência física ela afetou a condição motora de modo que ela não exista, ela não aconteça, certo? Ela não funcione. E a paresia é aquela condição de deficiência física em que a função motora ela foi comprometida. A função foi comprometida, o movimento existe, mas ele não acontece de forma adequada, de forma funcional, em níveis de comprometimento variável. Então, por exemplo, uma pessoa que tem paraplegia, normalmente, ela é uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas e as pernas, por exemplo, elas não têm movimento sequer de se locomover. Quando ela está na cadeira de rodas, que ela quer cruzar a perna, ela pega com a mão a perna, levanta ela e põe sobre a outra. Por quê? Porque ela não tem a força, não tem movimento, né? Tônus muscular para executar esse movimento. Então, plegia significa essa perca da capacidade motora e paresia significa o comprometimento dessa capacidade motora em graus, como eu falei, variados, que pode ser do mais leve até o mais severo. Nós temos pessoas que têm paraparesia, que tem um comprometimento dos membros inferiores, que tem um movimento, mas esse movimento ele é incoordenado, então ele tem dificuldade para caminhar, às vezes até caminha, mas com a utilização de andadores, de muletas ou apoio. E uma pessoa que tem paraplegia, essa pessoa não tem a possibilidade do andar, por quê? Porque o músculo ele não tem essa capacidade de executar o movimento, certo? E assim, com relação a essa classificação topográfica, a gente tem a observação dessas duas expressõezinhas, plegia e paresia, e também uma outra especificação, que são hemiplegia, hemiparesia. Então, quando a gente fala hemi, significa que um hemisfério do corpo, ou seja, um lado do corpo foi afetado, certo? E significa que esse afeto ele vai variar. Se for hemiplegia, certo? A gente já sabe. Significa que um hemisfério do corpo foi afetado ao ponto de perder a capacidade do movimento. Então, a pessoa que o braço, ele fica sempre, então, para levantar, ele não levanta só, ele tem que segurar com outro ou alguém, certo? E hemiparesia significa que o braço ele não tem tônus suficiente, ele não tem força, mas o movimento existe, só que pode ser descoordenado, desarticulado, sem força suficiente. Então ele não vai ficar com o braço caído, ele vai levantar, mas ele não vai levantar com tanta força, ele pode até pegar, ele pode até apoiar-se, utilizar desse membro, mas ele não vai ter a mesma qualidade na execução daquela função como o outro braço que não foi comprometido, ok? E aí, com relação a isso, vocês vão ver lá no material de estudo que nós temos paraplegia, paraparesia, hemiplegia, hemiparesia, tetra, né? Quadra também se apresenta nessa terminologia, tri, mono, que significa o quê?
2 membros afetados, 4 membros afetados, 3 membros afetados. Então, o para sempre significa os membros inferiores, tá certo? Da cintura para baixo. M, um hemisfério. Mono, um membro, pode ser um braço, uma perna, 3 membros, certo? Mas as condições são, com relação ao local do corpo afetado, elas se organizam a partir dessas expressões, que a gente chama de classificação topográfica. Além disso, outra forma de classificar diz respeito ao grau, né, de comprometimento que aquela deficiência física acarretou no corpo, né, ou na função motora do sujeito, que pode ser de grau leve, grau moderado e grau severo, certo? Esses graus, eles vão necessitar, eles vão demandar de apoios e serviços, tanto de saúde como educacional, bem específicos. Então, você pode ter uma pessoa que teve uma AVC e como sequela, ela ficou com um comprometimento nos músculos orofaciais. Então, ela tem uma boca um pouquinho torta e ela vai manifestar uma dificuldade em falar, uma fala incompreensível, uma fala difícil, certo? E todo o corpo ficou preservado, então só os músculos orofaciais foram afetados. Como você pode encontrar pessoas que teve uma AVC e foi comprometido todo o seu sistema motor nos 4 membros do pescoço para baixo, tá certo? Então, o grau de comprometimento, ele pode ser bem diferente. Quanto à classificação fisiológica, que diz respeito ao tônus muscular, nós vamos tratar disso muito especificamente quando nós estivermos estudando paralisia cerebral. Por quê? Porque na paralisia cerebral é a condição de deficiência física que na escola se apresenta como um dos mais desafiadores. Por quê? Porque pouco se sabe. Normalmente as nossas famílias que são usuários de serviços públicos de saúde, nossas famílias que precisam de serviços públicos de saúde, eles nem sempre têm acesso a um diagnóstico preciso. Por quê? Porque é uma deficiência que afeta o sistema nervoso central, né? A criança, ela nasce, muitas vezes não se percebe a deficiência, então ela nasce com todos os membros perfeitos, sem nenhuma deformidade. Então ela vai crescendo e aí depois, na medida que ela vai crescendo, a família vai percebendo alguma dificuldade, uma demora para andar, uma demora para falar, a falta de tônus muscular, ou então uma hipotonia, o músculo se enrijecendo. E quando ela vai percebendo que aquela função motora, né, está comprometida, já tem demorado um tempo, e ela volta ao serviço de saúde para fazer essa investigação, e nem sempre esses serviços de saúde necessários a uma investigação mais qualificada estão disponíveis para a maioria da população. Por quê? Porque o diagnóstico, ele não depende, um diagnóstico preciso, ele não depende exclusivamente de uma avaliação clínica e também apenas da atuação de um único profissional. Existem diagnósticos que demoram mais tempo para serem dados, que precisam de exames mais complexos de imagem, a examinação clínica, que é observar as características do corpo, investigação com a fala com a família, mas precisa também de outros profissionais, de outros especialistas, até se chegar a uma conclusão. Então, é esse público que a gente vai encontrar na escola, de uma mãe que chega com seu filho com alguma deficiência física, e a gente pergunta, não, ele nasceu normal, mas aí depois ele foi ficando assim, mas ela nem sabe de forma muito aprofundada o que provocou aquela condição. Então, com relação à classificação, a partir dos critérios fisiológicos que diz respeito ao tônus muscular, nós vamos tratar mais especificamente quando estivermos na próxima semana estudando sobre paralisia cerebral e a avaliação funcional do corpo, ok? E aí, na próxima semana, além da gente enfocar a paralisia cerebral, a gente também vai buscar
investigar na combinação dos textos, das leituras dos textos, dos vídeos, das leituras complementares e de outras leituras que vocês podem fazer. A gente vai buscar construir esse saber que nós estamos propondo a vocês. Então, nessa primeira unidade, que tem um tema Construindo Caminhos para a Inclusão, esse caminho ele precisa ser construído primeiro a partir do saber o que é, né? Ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Não é nossa intenção que você tenha um domínio clínico, né, médico sobre a deficiência, mas que você saiba que a deficiência física ela pode se manifestar de diversas formas, e dependendo da forma, ela vai precisar de ajustes muito simples na escola, que é simplesmente um cuidado, um zelo pela segurança, portas mais alargadas, o cuidado para promover a participação e a circulação dele em todos os espaços, e a própria prática da inclusão como valor a ser ensinado pela coletividade da escola, certo? Então não é porque um aluno usa uma cadeira de rodas que ele vai ser privado de participar, que ele é inferior, que ele não pode, que ele não consegue, certo? Porque ele tem direito, tem plenas capacidades. O ambiente precisa estar adequado para que ele circule de forma livre e igualitária com os demais, mas ele não tem impedimento para aprender. E outras deficiências não. Elas vão envolver um grau de complexidade muito mais difíceis, né? Existem deficiências físicas, como eu falei há um tempo atrás, que ela afeta, além da função motora, ela pode afetar também outras capacidades. E na escola, aquela capacidade que nos deixa mais preocupados quando é afetada é a capacidade cognitiva, que diz respeito ao aprender acadêmico, ao aprender escolar, tá certo? Então, nesse momento, nós encerramos a nossa primeira videoaula. Eu espero que as leituras possam contribuir com o aprofundamento de vocês, que vocês possam fazer pesquisas, estudos adicionais e busquem sempre recursos que possam colaborar com a construção desse conhecimento. Então, nós vamos começar a construir os caminhos, mas esses caminhos, eles são trilhados por nós, né? E construídos à medida em que a gente vai aprofundando os conhecimentos, que a gente vai fortalecendo os saberes, compartilhando as experiências e sempre pegando esse conhecimento a partir não só dele no caráter teórico, mas refletindo esse conhecimento no saber prático, que é aquele saber que se vivencia lá na escola, ok? Então, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.